Olá, no programa de hoje vamos falar de um problema sério que assusta a população: os assaltos a ônibus na região metropolitana de São Luís. Na contramão da criminalidade, vamos conhecer o trabalho do Batalhão Tiradentes da Polícia Militar, criado para desenvolver ações de combate e prevenção à violência e assaltos a coletivos. O Parlamento Cidadão está no ar. O Batalhão Tiradentes da Polícia Militar foi criado para combater os assaltos a ônibus em São Luís. É um trabalho especializado que reúne diariamente quase 170 policiais. A ideia é diminuir os índices de violência e trabalhar ainda a prevenção a esse tipo de crime. Os policiais param os veículos e solicitam a colaboração dos passageiros que descem dos ônibus e são revistados. A abordagem é rápida e dá mais tranquilidade aos usuários. A gente não sabe quem está armado, quem não está, então a gente se sente mais seguro. Eu acho bom porque já espanta, né? Evita de bandido subir no ônibus para querer roubar. Nós iniciamos bem cedo pela manhã, né? E terminamos também bem tarde pela noite. Nós fazemos nos terminais também, fazemos nos próprios ônibus. Nós também temos nossa equipe de inteligência, que colhe dados a respeito de locais onde está tendo mau índice de assalto e essas pessoas que estariam fazendo o assalto. E com isso conseguimos um índice muito bom. E a fiscalização nos ônibus também garante mais segurança aos trabalhadores do transporte público. É melhor ainda. Se fosse todo dia assim, ou pelo menos 2 vezes por semana, era bom demais. Além das fiscalizações nas avenidas de São Luís, as abordagens também estão sendo feitas nos terminais de integração. O objetivo é inibir a ação de marginais no transporte público da capital. Mesmo com as fiscalizações, alguns passageiros tomam um cuidado extra quando estão dentro dos ônibus. Geralmente a gente evita pegar celular, evita colocar cordões, relógios e também enaltecer o Batalhão Tiradentes. É de grande valia essa revista que ele faz nos ônibus, entendeu? Para prevenir assaltos, prevenir pessoas que andam com entorpecente, tráfico de drogas, armas, é de grande valia. A orientação da polícia para que os usuários do transporte público evitem andar com objetos de valor como joias ou aparelhos de celular que chamam a atenção dos assaltantes. O usuário também tem que cooperar um pouco, né? Como evitar quando estiver dentro de ônibus, ou bem mesmo na rua, estar com o celular na mão, fone de ouvido, que chama muita atenção, né? Joias, objetos de valor, né? Vamos tentar botar esses objetos em lugares que não sejam bem visíveis, que não chamem a atenção. E procurar ficar sempre atento, né? Sempre olhando quem está sentando perto de você, sempre dificultando a situação da bolsa, botando a bolsa para frente. Porque o ladrão, a pessoa que vai roubar, ela quer facilidade, né? Facilidade de segurança. Se ele vê que a pessoa está atenta, ele não vai tentar, entendeu? Então que a gente fique sempre atento às pessoas que estão próximas da gente. E se tiver algum problema, sentir alguma coisa, que procure o policial militar mais próximo, né? O policial militar está na rua, vamos fazendo abordagem direto nos ônibus e nos terminais também. Então nos procure, né? E que a gente pode dar uma orientação melhor e até ajudar. A gente continua a falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Batalhão Tiradentes com o Coronel Marques Neto, que é comandante do batalhão. Olá, Coronel, seja bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão. Eu que agradeço, é sempre bom poder falar do batalhão, né? Coronel, o Batalhão Tiradentes, ele é um batalhão especializado somente no combate à prevenção e assaltos a coletivos ou ele atua em outras especialidades? A princípio, o governo do estado é sensível a essa situação de assalto a coletivos, criou o batalhão especificamente para isso. Mas só que o batalhão ele cresceu muito, né, e se desenvolveu, e hoje ele faz, além do trabalho a assalto a coletivos, outros trabalhos também, tipo ele persegue a mancha criminal. Nossa missão é reduzir a mancha criminal. Por exemplo, um determinado tipo de crime cresce num bairro, então nós vamos para aquele bairro, né, saturamos o bairro até conseguir diminuir a mancha criminal e devolvemos o bairro para o batalhão de área. Agora, o Batalhão Tiradentes ele tem uma operação específica, que é a operação busca implacável. São duas específicas a ônibus, a busca implacável e a operação Êxodo, que elas são específicas para combate a assalto a coletivos, né? Nós temos umas equipes só voltadas para isso.
né? E temos um trabalho de inteligência voltado também para o assalto a coletivos. Qual é o foco do trabalho dessas duas operações, Coronel? Elas são específicas, mas cada uma tem um direcionamento? Por exemplo, barreiras, incursões a coletivos, ou então, sei lá, monitoramento dos pontos mais vulneráveis, como paradas de ônibus, pontos finais? É mais ou menos assim. A busca implacável, por exemplo, elas são feitas em buscas em ônibus, né? Em ônibus, barreiras, né? Já a Êxodo, ela busca identificar e traçar um perfil desses assaltantes de ônibus. Não só o perfil dos assaltantes de ônibus, como identificar os locais onde maior índice de assalto, identificar os locais de fuga, né? Traçar uma linha desses assaltos, né? Ela é um pouco mais complexa, né? Porque nossa prioridade é com que não aconteçam os assaltos. Não é prender, é fazer com que não aconteçam os assaltos. E como é que tem sido o resultado, Coronel, dessas operações e como é que tem sido esse feedback, dessa prevenção? O resultado tem sido muito positivo, se nota na diminuição dos assaltos, né? No começo do ano até agora tivemos 45% de diminuição, né? Nós tivemos mês, se não estiver enganado, o mês de março, que tivemos 85 assaltos, né? E já teve mês que nós diminuímos para 20, 25 assaltos, então é bem significativo, né? O senhor atribui esse tipo de desequilíbrio a quê, Coronel? A datas festivas ou alguma coisa, ou não tem nada, não tem nenhuma relação com isso? Olha, algumas datas realmente elas tendem a crescer, mas se a gente for fazer um comparativo com os anos anteriores, meses anteriores, nós diminuímos sensivelmente, né? Porque nós aumentamos mais o trabalho, né? Nós conseguimos descobrir algumas datas que realmente aumentam, alguns locais, né, que aumentam, e conseguimos reforçar e fazer um trabalho específico mais em cima dessas datas, desses locais. Então, conseguimos diminuir um pouquinho mais. Agora, Coronel, o batalhão ele foi criado há mais ou menos 1 ano e meio, que a gente estava conversando aqui anteriormente. Como é que é a rotina do batalhão, Coronel? Quantos policiais militares estão lotados nesse batalhão? Como é que é a rotina durante o dia desse batalhão, na semana, se há um planejamento? O batalhão, nós estamos em torno de 180 policiais, 180. Sim. Então, a nossa rotina, ela se inicia com treinamentos. Nós temos treinamentos diários, nós temos cursos, né? Temos a parte de atividade física. Isso com o pessoal que está na folga, né? E o pessoal que está de serviço, lá na rua nós temos um serviço de inteligência e um serviço de estatística, né? A inteligência, ela serve para identificar o perfil desses assaltantes. Ela busca em todas as delegacias, os locais onde houve esses assaltos, as pessoas que foram assaltadas. Nós temos o trabalho de conversar com essas pessoas para poder entender como ocorreu esses assaltos, né? A gente entender os modos que as pessoas usam para fazer esses assaltos, né? Porque geralmente uma triste realidade que quem comete os assaltos geralmente são as mesmas pessoas. São assaltos reincidentes, né? São reincidentes. Você tem uma ideia, de 120 pessoas que nós prendemos, 78 eram reincidentes, 78 já tinham sido presas ou apreendidas, que a maioria são menores, praticando assalto a ônibus, né? Quer dizer, se tivesse ficado presas ou apreendidas, seriam, em tese, né? 78 assaltos a menos. O senhor falou sobre a questão de cursos, de capacitação. Esses militares que estão lotados no batalhão, eles passam por algum tipo de treinamento específico para situações assim mais inusitadas? Por exemplo, ultimamente a gente vê assalto com muita violência, Coronel, inclusive seguido de morte, assalto à mão armada. Então, há um treinamento específico para combater esse tipo de crime? Sim, e nosso batalhão, ele é especializado em moto, né? Nós trabalhamos com moto. Porque moto, eles facilitam, né? Nos facilita o trajeto, nos facilita a locomoção em locais ruins, terrenos. E também uma abordagem, porque nós chegamos em vários locais mais rápido. E na Operação Êxodo, geralmente nós fazemos a abordagem nos ônibus em deslocamento, ou seja, nós encostamos nas motos, mandamos o ônibus encostar e fazemos a abordagem. Ou seja, não existe um plano de barreira, não tem aquela situação de um meliante, sabia, lá na frente tem uma barreira tal, né? Como antigamente tinha. Não, hoje não. A gente vai indo no ônibus, nos trechos que com mais assaltos, escolhe um ônibus aleatoriamente, às vezes a gente tem uma técnica, a gente levanta na moto, olha, né? Viu alguém suspeito, alguma atitude, manda encostar o ônibus e faz essa revista. Então nós estamos em constantes treinamentos, não só nessa parte de moto, patrulhamento, né, como também como lidar com o público, né, que é nosso alvo maior, o público, que na verdade
a gente está dia a dia lidando com o público dentro dos ônibus, né? Agora, Coronel, o senhor falou sobre a questão do mapeamento. Eu tenho aqui um mapeamento feito pelo Sindicato dos Rodoviários, onde coloca aqui os locais de maior incidência com relação a assalto a ônibus, com relação aos terminais, os terminais da Praia Grande, da Coama, a Avenida Gerônimo de Albuquerque, a Avenida dos Franceses, ali próximo à rodoviária, e o São Francisco, enfim, vários pontos diversos ali da Avenida Castelo Branco. Realmente, é esse mapeamento? Fez até bom você tocar nesse assunto, porque eu fiquei preocupado com essa situação desse mapeamento, porque mandaram para a gente esse mapeamento de assalto em terminais. Não existe assalto em terminais. Como é que uma pessoa vai assaltar um ônibus dentro de um terminal? Sim. Isso nos dificultou um pouco a situação, porque eles mandam assalto em terminais. Só que com essa situação, da gente falar com os passageiros, falar com os motoristas e cobradores, nós ficamos sabendo que não eram os terminais. Às vezes, assalto que aconteciam longe dos terminais, mas eles botavam terminais como ponto de referência. Entendi. E terminava indo para a gente, como foi para vocês, terminais. Isso dificulta o nosso trabalho. Mas a gente teve, né, esse trabalho de ir atrás, de realmente ver que não são nos terminais, né? O terminal da Coama não tem assalto, no terminal da Coama. E nos próprios terminais, existe uma empresa contratada particular de segurança para fazer a segurança nos terminais. Mas mesmo assim, nós entramos nos terminais, fazemos batidas nos terminais, andamos nos terminais, a nossa inteligência frequenta em terminais, nós temos policiais de inteligência paisando dentro dos terminais, entendeu? Então, essa situação nos terminais não acontece, são fora dos terminais. E os outros pontos, assim, Coronel, que são de maior incidência, frequência de assaltos? Olha, vou dizer aqui, de o anel viário... o batalhão Tiradentes. O anel viário é um ponto muito sensível, né? Inclusive, nós reforçamos agora essa situação na área do anel viário ali, é um dos pontos que tem mais incidência de assalto. A região próxima ali, o Angelim também, é um ponto bastante sensível, né? Laranjal, ali quem vai a situação de Ribamar, né? Ali próximo ao Turiúba, ali também é um ponto bastante sensível. Eu sei que nós estamos mapeando todos esses pontos, né? Mesmo que, assim, a gente já tem uma linha desses assaltos, então quando acontece esse tipo de coisa que a gente vê que está meio diferente, a gente procura investigar, saber se realmente esses locais fazem parte mesmo da realidade. Porque a maioria das vezes também o que acontece, são 5 assaltos, 5 pessoas assaltadas no ônibus. Uma diz que foi assaltada no ônibus no local, outra vai dar amanhã ela vai fazer a ocorrência. E estavam contando como 5 assaltos. Entendi. Entendeu? Quando, na verdade, foi um assalto só que levaram várias coisas dos passageiros. O senhor falou sobre a questão do mapeamento. Coronel, além da questão dos pontos que são mapeados pelo batalhão, há a questão de dia, horário, há esse mapeamento, esse levantamento também? Sim, nós temos todos os levantamentos de horário, dias, horários preferidos, até de pessoas de mais ou menos o perfil de idade, por exemplo, a idade é de 13 a 17 anos. Raramente é acima disso. E quando esses adolescentes eles são apreendidos, o que é feito depois, Coronel? Depende muito da idade. Tem deles que são apreendidos e são liberados para os pais lá mesmo, né, de acordo com a legislação. E alguns, né, eles são apreendidos, né, e é levado o ato infracional e depois eles vão responder uma medida, né, socioeducativa. Certo. Coronel, o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo o trabalho desenvolvido pelo Batalhão Tiradentes da Polícia Militar, criado para fazer ações de prevenção a assaltos e combate à violência nos coletivos. E quem está aqui conosco é o Coronel Marques Neto, que é comandante do batalhão. Coronel, no primeiro bloco a gente já falou bastante, eu queria só que a gente retomasse aqui para o nosso telespectador, que o senhor falasse qual é a linha de frente do Batalhão Tiradentes. O Batalhão Tiradentes, nós estamos diuturnamente na rua, trabalhando no sentido de tentar diminuir esses assaltos a ônibus, né? A nossa intenção é zerar. Nós temos que trabalhar pensando sempre nisso, né? Em tentar zerar esses assaltos. Mas também nós trabalhamos também no ataque à mancha criminal, já viajamos por vários interiores, né? Ajudando os batalhões interiores quando alguma coisa aumenta, algum crime aumenta no interior significativamente, a gente desce para o interior para ajudar também, né? Mas isso não atrapalha o nosso trabalho aqui em relação aos coletivos, né? Por exemplo, agora no final de ano nós estamos reforçando aqui a área do centro, por causa das compras natalinas, né? Nós estamos reforçando a área do centro, mas não deixamos de fazer nosso trabalho em relação aos coletivos.
essas outras nossas ações, fora os coletivos, não interferem em nada ao trabalho no coletivo. Agora, Coronel, o senhor tem notado assim, um resultado, por exemplo, quando o criminoso ele percebe a presença maior da polícia nas ruas, o senhor acredita que a criminalidade diminui? Isso inibe a criminalidade? Certamente, os números estão aí para provar, né? Nós diminuímos 45%, né, o assalto a ônibus. Nós chegamos, no começo do trabalho do batalhão, a diminuir 70%. Né? Só que assim, o marginal ele também vai se aperfeiçoando, vamos dizer assim, ele vai melhorando as atitudes dele. É tipo um jogo de gato e rato, nós vamos tentando melhorar nossos, eles também vão melhorando deles, eles vão em cima do que a gente faz também. Né? Tanto é que mudou, os horários eram uns, mudaram para outros, nós também mudamos para esses horários. Nós tentamos fechar todos os horários, né? Sim. 24 horas. Inclusive, os horários que eram horários de almoço, né, e jantar, que geralmente esse horário aumentou, o número de assalto, nós temos equipes nesses horários também. Aí as ações vão variando de acordo com a localidade, Coronel? Isso. E a realidade de características, o horário, né? Características também do local, nós temos a zona rural, que é outra característica. Né? Nós tínhamos muito assalto na zona rural, aquela região ali dos terminais da zona rural ali, né? E diminuiu sensivelmente, né, lá naquela região. E qual foi o tipo de logística usada, Coronel? Foi o quê? Foi barreira? Foi incursão dentro Não, do como lá, ônibus? pelo terreno, lá nós fizemos o quê? Primeiro, nós saturamos as comunidades locais, onde tinham algumas facções, né, facções criminosas. Então, os assaltantes saíam daquelas localidades. Então, primeiro, nós identificamos os assaltantes, fomos para dentro da comunidade, né, conseguimos saturar a comunidade lá dentro, fazer com que os assaltantes de lá saíssem e passamos para dentro do ônibus. Né? E continuamos dentro dos ônibus e também fazendo essas incursões nas comunidades. Isso na zona rural. Isso. Agora, Coronel, agora mais voltado para o usuário. Quais são as dicas que o senhor dá para quem está assistindo em casa, para quem é usuário dos coletivos, para a pessoa se prevenir ao pegar um ônibus, ou então, por exemplo, não expor objetos de valor, celular, não ficar em parada deserta? Quais são as dicas assim do batalhão para o usuário? O assaltante, de um modo geral, ele quer facilidade e lucro. Né? O lucro rápido é uma facilidade. E hoje em dia o lucro rápido são celulares. Né? Você vê que em ônibus o que eles querem rapidamente são os celulares. Às vezes, muitas vezes não levam nem joia, nem são os celulares. Entendeu? O ideal seria que os usuários eles procurassem não ficar mostrando seus bens, né, celulares, não ficar se expondo, né, e também se mostrasse alerta, atento, né, porque muitas vezes você vai ali no celular distraído e os assaltantes eles observam muito isso, né, e geralmente eles pegam os ônibus mais vazios, não pegam os ônibus muito cheios, até porque vai ficar muito ruim para você assaltar um ônibus cheio. Né? E observou alguma coisa estranha dentro do ônibus, é se manter calmo. Se acontecer alguma coisa, se manter calmo. Se a pessoa, se realmente for assaltado o ônibus, pedirem um celular, os bens que entreguem. Né? Essa é a dica, né? Em caso de assalto, a dica é não reagir de jeito, maneira nenhuma. Né? Porque bens a gente recupera. Por mais que seja dificultoso, a gente recupera. Né? Agora, uma vida é complicada. Né? Coronel, quais são os tipos de armas assim, mais apreendidas durante essas operações? Para você ter uma ideia, nós apreendemos 620 armas brancas, né? Até o mês de agosto. 620 armas brancas, então são mais usadas as armas brancas. Armas de fogo são poucas usadas em assalto a ônibus. Né? E as que são, a maioria são artesanais, tipo garruncha, né? Armas artesanais, mas a maioria é arma de fogo, ou arma branca, né? Desculpe. E geralmente são praticados por 4, 5 pessoas com arma branca. E um aumento que teve muito grande agora foi da inclusão de mulheres nesses assaltos. Né? Inclusive nós fizemos a apreensão, porque todas elas eram menores, Sim. de uma quadrilha só de mulheres. 5 mulheres fazendo assalto dentro do ônibus. E aí, menores de idade? Menor de idade. A mais nova tinha 13 e a mais velha 16. Nossa, Coronel. É complicado. Coronel, aí, no caso, o senhor falou que o senhor trabalha com a questão da prevenção também. Isso. Com esses menores que são apreendidos, há uma conversa com os pais, responsáveis? Como é que é feito esse processo? Olha, geralmente nós aguardamos a delegacia, quando vai ser chamado aos pais. Nós estamos também traçando um perfil dessas famílias, né? Que nós também temos que entender o que está acontecendo. Exatamente. Nós estamos traçando um perfil dessas famílias.
Procuramos conversar com os pais, com o que vão. Geralmente são filhos de pais separados, que geralmente é a mãe quem cria. A mãe passa o dia todo trabalhando, né? A criança passa, vamos dizer, a criança, 13, 14 anos, passa o tempo todo só, em casa, né? E a mãe também não tem, são trabalhos às vezes informais, ou trabalho de doméstico, são trabalhos que eles não dá aqueles recursos maior para poder ter as coisas, né? Eu me lembro muito bem de uma menina de 13 anos, que eu perguntei para ela qual o motivo daquilo e tal, se era melhor estudar. Ela falou que ela estava afim de um celular melhor, ela foi lá buscar. Ou seja, na cabeça deles, eles podem ir lá buscar, porque se os outros têm, eles podem ir lá pegar, entendeu? Então, geralmente, o perfil da família é essa. Né? O Batalhão Tiradentes, ele atua com esse perfil, né, Coronel, da Polícia Cidadã, né, que é uma polícia que está em contato direto com a população. Isso, com a população, nós procuramos sempre também estar bastante próximo da população, né, dessas famílias, dessas crianças que estão nesse mundo do crime, né, porque eu digo estão porque coisa temporária, se Deus quiser, vão sair. Então nós procuramos traçar esse perfil, conversar, algumas delas nos procuram depois, né? Depois nós vamos até a residência, nós procuramos visitar, saber o que está acontecendo com elas, entendeu? Temos essa preocupação de fazer isso, porque a gente fazendo esse acompanhamento, aquele adolescente, sabendo que está sendo acompanhado, ele dificilmente vai voltar para o roubo, para o assalto, né? Porque ele sabe que a qualquer hora o parceiro do batalhão pode vir aqui, né? A gente vai para conversar, vai até a convite dos próprios pais, né? O batalhão, ele fica localizado onde, Coronel? Ele fica no centro da cidade, ali na rua 7 de setembro com a rua do Alecrim. Certo. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Coronel, a gente estava falando aqui durante o intervalo que a população, ela tem ajudado muito o trabalho do Batalhão Tiradentes denunciando pelo WhatsApp. Isso. E o número é o... Pode falar, Coronel. 88760176. É o 988760176. E a identidade do denunciante? O sigilo é garantido, porque a nossa intenção é a informação, né? Nós precisamos da informação. E tem nos ajudado muito, muito mesmo, porque os usuários de coletivo, muitos deles chegam a conhecer as pessoas que estão lá. A pessoa olha para ver esse rapaz no bairro tal, já vê esse rapaz, porque eles olham. Ou então, às vezes, já aconteceu algumas vezes, antes de fazer a apreensão e prisão dentro do terminal, como? Alguma pessoa que já foi assaltada em outro momento, olhou o rapaz lá, os mesmos 4 no terminal, e conheceu e mandou o WhatsApp. Só os elementos que me assaltaram estão aqui de roupa tal. E nós fomos lá e estavam todos com faca. E confessaram que iriam cometer assalto a ônibus, entendeu? Então foi um assalto que nós diminuímos, que nós tiramos, né? E uma estatística nossa também, que a gente conta, nós conseguimos evitar 56 assaltos agora, esses 2 últimos meses. Como evitar? Nós apreendemos pessoas menores ou prendemos pessoas antes de cometessem um assalto. Chegamos dentro do ônibus, antes dela cometer um assalto, prendemos. No terminal, antes dela subir no ônibus, fizemos uma prisão e apreensão nas paradas. Nós revistamos também as paradas de ônibus, né? Porque o bandido ele tem que pegar ônibus em algum lugar, ou na parada ou no terminal, né? Então nós revistamos tanto as paradas como os terminais. E já achamos pessoas armadas nas paradas que iriam fazer assalto a ônibus. Agora, Coronel, só mais uma última pergunta. Sim. Qual é o balanço que o senhor faz de 2017 e a expectativa para 2018? O balanço de 2017 eu faço um balanço altamente positivo, porque o batalhão tem pouco tempo de existência, né? Se apostava nisso aí para mais tempo, para chegar no nível que nós chegamos hoje. Graças a Deus, temos os policiais dedicados, são todos policiais novos, de 2015 para cá. São policiais dedicados ao seu trabalho, são pessoas que procuram se aperfeiçoar, procuram estudar, procuram conhecimento sempre, né? E a perspectiva é a melhor possível. Eu acho que em 2018 nós vamos conseguir diminuir mais ainda esses assaltos a coletivos, né? Nossa tendência, o que eu preciso, o que eu quero é zerar, né? Que a gente precisa de zerar esses assaltos, mesmo que muitos acham que seja uma utopia, mas nós vamos tentar fazer isso, né? E a perspectiva é essa, que seja bem melhor do que 2017. 2017 foi muito bom. Vamos esperar que seja bem melhor 2018. É o que a gente espera. Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Assembleia. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima discussão. Até lá.